Olá pessoal, olá todos aqueles que têm acompanhado aqui o canal Professor Wesley. Gente, muito obrigado, tá? Pelos feedbacks que vocês estão retornando, que vocês estão dando. Muito obrigado pelos compartilhamentos, pelas divulgações, outras pessoas sempre se inscrevendo. Estamos aí próximo dos 350 inscritos. Obrigado pelas divulgações então, obrigado por todos os comentários, os likes, né, semanalmente que vocês têm nos dado aqui no canal, tá bom? E muito obrigado também por seguir e por estar seguindo lá os conteúdos do Instagram Wesley.night. Muito obrigado também a galera que tem acompanhado o Instagram, os conteúdos, que tem feito aqueles comentários e aqueles likes. E vamos lá pessoal, a mais um vídeo de hoje. Esse vídeo que é uma espécie de continuação do vídeo anterior. Anteriormente, no vídeo anterior, para quem não assistiu, é só dar uma olhada aqui nos vídeos, tá, do canal, que vocês vão ver. Nós estávamos discutindo, refletindo sobre cinema, e aí nós refletimos sobre cinema pela perspectiva da psicanálise, do inconsciente, e depois vimos duas formas de analisar o discurso por meio das linguagens, por meio de analisar o cinema, aliás, por meio das linguagens, por meio do discurso, dos discursos e das ideologias. Nós vimos a abordagem de linha francesa, aquele que ficou conhecido como análise do discurso francesa, e vimos a abordagem crítica, aquilo que ficou conhecido como análise do discurso crítica, né, que é mais de linha inglesa e americana. Então hoje eu falei que nós íamos nos voltarmos para o cinema, e quando nós estamos falando em cinema, como eu deixei claro no outro vídeo, nós estamos falando de toda a intersemiose, portanto nós estamos falando de filmes e séries e animes também, e tudo aquilo que faz parte, na verdade, das artes fílmicas. Então hoje eu falei que nós iríamos refletir sobre o cinema, e aí tenho em mente os filmes, as séries das plataformas de streaming como Netflix, como Prime, Amazon Prime, como Disney Plus e muitas outras, HBO Go, que a galera tem acessado, né, consumido cada vez mais, e a gente vai refletir sobre essas séries e sobre esses vídeos em uma perspectiva então pós-crítica. Já refletimos em uma perspectiva mais descritiva e analítica, né, refletindo aí sobre as grandes figuras e os grandes pensadores franceses, e já refletimos também sobre uma perspectiva mais crítica, refletindo aí sobre algumas figuras e alguns pensadores, tanto de linha inglesa como também alguns estudiosos aqui do Brasil. E uma perspectiva pós-crítica, o que seria analisar o discurso, as ideologias dos filmes e das séries, e por consequência também dos animes, por uma perspectiva pós-crítica. Lembrem que de uma perspectiva crítica nós somos alienados, somos consumidores e alienados por meio das ideologias que estão aí nas mídias, e mais especificamente, se tratando desses vídeos, que estão nos filmes, né, e nas séries, as ideologias dos discursos dominantes, dos países dominantes, das culturas dominantes, o eurocentrismo, né, que seria as ideologias dominantes da Europa, e também as ideologias dominantes dos Estados Unidos, que é o país aí dominante economicamente, e a economia não fica só na economia, consequentemente vai para a política, vai para a cultura, e seremos então consumidores alienados dentro desse mundo neoliberalista. Mas como analisar séries e filmes em uma perspectiva pós-crítica? Então, para começarmos a falar sobre isso, nós temos que ir lá para a escola de Frankfurt, que foi uma das escolas, né, de pensadores que mais se deteram na análise do cinema. E aí a gente pode logo pensar no Adorno, no Horkheimer, que foram as grandes figuras da escola de Frankfurt. Mas um jovem, né, um contemporâneo bem mais jovem deles foi o Walter Benjamin. E é muito importante esse livro aqui, Linguagem, Tradução e Literatura, onde ele vai fazer uma abordagem filosófica, teórica e crítica da literatura e de outras artes como o cinema.
Só que o Walter Benjamin, apesar de também ser um contemporâneo e ser considerado também da escola de Frankfurt, o Walter Benjamin vai ter uma postura um pouco diferente dos demais pensadores da escola de Frankfurt. Então, enquanto Adorno e o Horkheimer se ligavam na questão da cultura de massa que produzia alienação, o Walter Benjamin, ali dentro ainda de a escola de Frankfurt, é considerada ainda de uma perspectiva crítica. Mas o Walter Benjamin já tem uma compreensão de uma perspectiva mais dialética e dialógica também do cinema e das artes em geral e os espectadores. Então, nós vamos perceber que na visão do Benjamin, mídia, cinema, consequentemente filmes, vão moldando o espectador, mas o espectador ele vai sendo realmente moldado, mas ele não vai sendo moldado apenas de uma perspectiva da alienação, mas também de uma perspectiva da ampliação crítica, né? Ou seja, por meio dos vários personagens, da narrativa fílmica, um espectador ele pode se tornar mais maduro, ele pode se tornar um ser mais crítico e reflexivo, refletindo a partir daquele lugar fílmico, daquela cultura, daquelas ideologias. Ele pode começar, por exemplo, a refletir sobre outras culturas diferentes da dele. Ele pode se identificar com personagens que são completamente diferentes dele e começar a pesquisar os comportamentos, os motivos dos comportamentos daqueles personagens, vindo a conhecer novas ideologias, novas posturas, novas culturas, novas filosofias. Sendo assim, o espectador não seria apenas alienado. Ele seria, na verdade, estaria sendo transformado, ganhando novas experiências dentro dessa cultura e dessa arte que seria o cinema. Então, trazendo mais para cá contemporaneamente, outros estudos foram se desenvolvendo dentro da área do discurso, da linguagem, da comunicação e da antropologia, da filosofia. Então eu trago o filósofo e antropólogo aqui, Edgar Morin, no seu livro Introdução ao Pensamento Complexo, e indico esse livro, que é bastante complexo, né? Apesar de que a linguagem é muito sucinta, muito simples, muito tranquila. Então o Edgar Morin vai trazer esse novo paradigma filosófico e antropológico sobre o ser humano, que nós não devíamos ficar apenas no pensamento crítico ou acrítico e apenas nas grandes polaridades e extremidades que as ideologias provocam. Ou seja, nós não deveríamos nos posicionar tão contundentemente de maneira crítica e de maneira a favor ou de maneira contra a algo, tendo em vista que a cultura e toda manifestação, toda produção humana é muito mais complexa e produz muitos efeitos simultâneos dentro da sociedade, consequentemente dentro dos seres humanos, para serem compreendidas e analisadas apenas por alguns critérios, como faz a teoria crítica, por isso a diferença, e consequentemente, quando nós fazemos uma análise crítica, que é muito importante, a análise crítica ela não deixa ainda de ser importante nessa nossa pós-modernidade, mas que, segundo o pensamento complexo, segundo essa teoria e esse novo paradigma, nós acabamos deixando passar muitos outros critérios, muitas outras compreensões que perpassam pela arte e, consequentemente, pelo cinema, que é o nosso foco aqui deste vídeo, e nós deixaríamos então de estarmos percebendo transformações dentro da sociedade e dentro do ser humano, consequentemente, como eu já falei, que também podem ser positivas em termos de maturação social e individual para o ser humano. Porque a teoria crítica ela está ligada apenas em ver as ideologias dominantes e fazer uma postura crítica contra tais ideologias, mas ela não foca
na mudança de comportamento e na mudança existencial dos seres humanos a partir das artes, mesmo as artes tão industrializadas, tão voltadas para a indústria, para o capital. Mesmo essas artes, como o cinema, eles também têm um papel aí transformador de maturação no indivíduo, né? E aí eu cito também, trago esse outro livro aqui, Complexidade à Flor da Pele, que é um ensaio sobre comunicação, cultura e ciências humanas, que são dos professores, doutores, né, de vários departamentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, todos da UFRN. E esses professores, né, do departamento de comunicação, do departamento de psicologia, do departamento de letras, eles vão estar aí refletindo que a questão das linguagens, e o cinema é uma linguagem, né, ou existem várias linguagens dentro do cinema, dependendo da abordagem, mas que o cinema, por ele ser multilinguageiro, ele também é multicultural. Então ele sempre vai, né, estar transmitindo e estar interagindo com o espectador sobre várias manifestações culturais. Então, mesmo que dentro de uma perspectiva de produtividade, de capital, mesmo assim, o capital hoje ele não consegue excluir aquilo que é diferente, mas que também vem ganhando espaços culturais, econômicos. Então o próprio capital ele tem que abrir as portas para o diverso, para a diversidade, porque a diversidade também proporciona, em primeiro lugar, lucro, né, se nós formos abordar nessa perspectiva neoliberal. Mas um efeito da produção de lucro é também produzir culturas novas, é também nos fazer conhecer, nos dar ideologias novas, e isso vai contribuir para a compreensão de outras culturas, de outras ideologias. Portanto, a complexidade, nessa teoria da complexidade, vai mostrar que a crítica ela é muito importante, mas ela se detém demais a ver as ideologias de massa como negativos e nocivos à sociedade, nos tornando alienados. E o postulado da complexidade vai nos mostrar que nós não ficaremos apenas alienados ou seguindo apenas determinadas ideologias dominantes, mas vamos aí ter contato com outras ideologias, outras culturas que também vão nos permitir, em certa medida, um processo de maturação, de compreensão e de novos olhares. E aí, para a gente concluir essa reflexão, eu volto lá para a psicanálise, mas pontualmente para a psicologia analítica do Jung, né, sempre indicando esse livro aqui de fácil compreensão da psicoterapeuta Verena Kast, né, que é Jung e a psicologia profunda, que nos faz uma reflexão muito interessante sobre o processo de individuação. E qual é a ponte aí? Conhecendo novas culturas, novas ideologias, eu também vou me identificar, me conhecer mais e vou me maturar mais, vou me desenvolver mais. É o que o Jung chamava do si mesmo. Então, o que é o si mesmo? O si mesmo é quando eu pego algum arquétipo, algum símbolo e coloco diante de mim. Esse símbolo tem que ser maior do que eu, como eu estou no momento, né? Tem que ser algo que eu perceba de grande, de importante, algo que eu perceba que é importante para o meu desenvolvimento psíquico. E aí eu vou pegar aquele objeto, aquele símbolo, vou botar diante de mim, vou começar a contemplar, refletir e analisar, e vou me encontrar com um eu mais maduro, que sou o eu mesmo, né, de uma perspectiva aí até de futuro, de uma perspectiva de uma maturidade depois que eu tiver contemplando e refletindo sobre aquele arquétipo. E o cinema ele nos possibilita vários arquétipos, vários símbolos culturais e sociais, né, de várias ordens,
de várias regiões, de várias geografias diferentes. Então, a compreensão aí do conhecimento do si mesmo, fazendo essa ponte com o cinema, é muito importante, porque vários símbolos culturais, vários arquétipos virão e se porão diante de nós. E nós escolheremos se aquilo nos incomoda, se aquilo nos chama a atenção de alguma forma, mesmo que intuitivamente. Nós vamos nos debruçar diante desse símbolo, vamos refletir e vamos nos aproximar mais de nós mesmos, porque o Jung diz que o símbolo é uma ponte entre o eu e o outro. Então não tem como haver um amadurecimento de si, uma compreensão de si, uma compreensão maior do self, se não for por meio da cultura do outro, da ideologia do outro, do pensamento do outro. Do símbolo vai fazer essa ponte, vai me dar uma nova compreensão de mundo, vai me trazer novas culturas, ideologias de outras regiões, de outros países, de outros povos, que eu ainda não tinha, que eu nem fazia ideia, mas que de alguma forma eu percebi que aquilo pode ser importante para a minha vida. Então esse é o processo de individuação que o Jung falou, né, do conhecimento do si mesmo. É colocar um símbolo muito importante que vai me trazer, por meio da reflexão e de outros processos psíquicos, o meu desenvolvimento interior, nos termos de Jung, o meu processo de individuação, uma maior compreensão do meu próprio eu, do meu self. Tá bom, pessoal? Então, eu trago aqui uma lista de filmes e séries que vocês podem estar consultando, que de alguma forma vai ajudar nesse processo de individuação, nesse conhecimento de si, ou pelo menos vai mexer aí com a sua criatividade, com a sua subjetividade, fazendo com que você reflita bastante sobre esses conteúdos dessas séries, desses filmes, de uma maneira mais cultural, social, ou mesmo de uma maneira interna, mais psíquica mesmo, tá bom? Então o importante é que mexa com tua mente, mesmo que incomode, mesmo que tire tua paz, mas é importante a reflexão, porque ao chegarmos em uma conclusão, teremos nos modificado e amadurecido psiquicamente um pouco mais. Então, enquanto séries, eu já refleti, já trouxe alguns elementos de Elite, de Riverdale, e eu oriento novamente, aconselho novamente essas séries, mas também o Internato de Las Cumbres, para vocês assistirem, bastante importante, lá na Amazon Prime. Ctrl Z, que vocês podem encontrar na Netflix, Baby, Valéria, Gypsy. Essas séries são maravilhosas, vão refletir sobre muitas coisas, principalmente diferentes mundos, diferentes culturas e principalmente muitos elementos da psique humana, portanto, da psique humana. Portanto, reflitam, assistam e reflitam sobre elas. E, para encerrar, eu trago aqui também alguns filmes, alguns de cunho mais eróticos, mais sexuais, e outros de cunho mais que mexem mais mesmo com o psique ou com a cultura. Então, 365, que já tem causado bastante polêmica, mas, gente, o importante é focar na proposta do filme, temática do filme, e não ficar criando várias teorias ou ficar desvirtuando a própria proposta do filme por outras questões. Então isso é muito importante. Eu vou fazer um vídeo especial só sobre essas questões, depois de temática, de tópicos e de alguns desvirtuamentos que a gente faz porque a gente acaba não gostando, que é outro ponto muito importante também. Por que a gente acaba não gostando e perseguindo tanto alguns elementos que tem ali em alguns componentes de alguns filmes e algumas séries? É importante refletir sobre isso. Mas além dos 365, eu trago aí também a trilogia 50 Tons de Cinza. Eu trago Batalhas, vai ser um filme bem interessante para a tua maturidade. Trago aí Crime e Desejo. E trago Por Trás da Inocência, por fim, para que vocês estejam assistindo, sendo incomodados, refletindo e no final chegando à conclusão e consequentemente a uma maior maturação, maior conhecimento de si mesmo. Então, meu muito obrigado por este vídeo, pela audiência, pela atenção.
Deixa um comentário aí embaixo se gostou ou se identificou ou se foi tocado, né, de alguma forma por alguma coisa que eu trouxe nesse vídeo. Deixa seu like, faz a divulgação e até o próximo vídeo. Meu muito obrigado pela atenção.